Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada em originação de negócios. Então, para nossa análise profunda de hoje, nós temos uma missão bem clara. Nós vamos destrinchar um dossiê que, olha, está acendendo uma luz vermelha gigante nos comitês globais de alocação de risco. É um alerta vermelho piscando forte e com toda a razão. Estamos falando de uma dinâmica bem preocupante que os dados trouxeram à tona. Exatamente, porque assim, neste exato momento, alguns dos maiores e mais conservadores gestores do planeta estão mobilizando bilhões. Eles estão apostando pesado em matrizes industriais que, por conta de leis que já foram aprovadas, estão destinadas a quebrar. Pois é, financeiramente inviáveis. E a ironia é que esses gestores acreditam piamente que estão fazendo um negócio super seguro. Sim, é uma contradição bizarra. O que o dossiê mostra é que investidores institucionais no mundo todo estão aceitando prêmios de risco, os spreads, em níveis historicamente baixos para comprar dívidas corporativas asiáticas. Dívidas que incrivelmente ainda carregam o selo de high grade, ou seja, a nota máxima de qualidade. High grade, quer dizer, para quem acompanha o mercado, ouvir high grade é quase sinônimo de dormir tranquilo, de porto seguro e inabalável. Deveria ser, né? Deveria, mas quando a gente olha de perto, é uma busca cega por rentabilidade. Eu confesso que fiquei até perplexa lendo os dados, porque eles estão financiando conglomerados asiáticos que dependem, umbilicalmente do carvão. É um fenômeno que expõe uma dissonância cognitiva em escala trilionária, porque o mercado financeiro tradicional foi treinado por décadas para ler os balanços do presente com uma precisão absoluta. Certo. Mas essa análise atual revela um erro de cálculo monumental. A grande questão é que os fundos institucionais estão olhando para o excesso de liquidez e para esses balanços que parecem fortes hoje. Só que, na verdade, isso é um suicídio atuarial. Suicídio atuarial, nossa, essa expressão define bem. Porque estamos falando de siderúrgicas, cimenteiras, infraestrutura pesada que roda a queima de carvão. Exato. E o problema central é a arquitetura matemática das agências de rating. O sistema foi desenhado para olhar majoritariamente pelo retrovisor. Eles olham o fluxo de caixa de hoje, né? Só de hoje. No máximo, eles projetam 12 a 24 meses para frente. Então, se o conglomerado asiático produz bilhões em lucro líquido hoje, com um passivo de curto prazo ali administrável... O algoritmo simplesmente cospe a nota máxima. Isso. O algoritmo não tem uma variável para precificar o passivo climático e termodinâmico da próxima década. Eles ignoram completamente as emissões. Ignoram o que a gente chama de risco térmico de escopo 1 e 2. O escopo 1 sendo o que sai da chaminé da fábrica e o 2 é a energia suja que eles compram. Exatamente. Para tentar traduzir isso para quem nos ouve de forma bem visual. É como se, você fosse comprar uma mansão de luxo com um descontinho mínimo, mas sem saber que ela foi construída em cima de uma cratera que está prestes a ceder. É a analogia perfeita. A vista de hoje da mansão é deslumbrante. A margem operacional da fábrica é gigantesca hoje. E por isso o mercado ignora o chão rachando. Ignora. Os analistas de crédito dizem que o papel deles é ver se a dívida vai ser paga no vencimento, não fazer política ambiental. Mas não é sobre ativismo, é sobre o dinheiro, A proteção do capital. Se o fluxo de caixa atual é uma ilusão, a gente precisa entender o que exatamente vai quebrar essa fachada. E não é algo que vai nascer na Ásia. O choque de realidade vai vir na forma de uma parede regulatória europeia. Certo, e é aqui que a gente precisa descer para a sala de máquinas dessa mecânica financeira. Como que essa colisão vai acontecer na prática? Bom, a gente precisa olhar para o modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. O coração de qualquer valuation. Isso. O modelo projeta receitas futuras, deduz custos e traz a valor presente. Hoje, eles assumem que os custos na Ásia vão continuar baixos porque o carvão é barato. Mas isso bate de frente com as NDCs e principalmente com o implacável CBAM da Europa. O CBAM, o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono, eu lembro que muita gente no mercado achava que isso ia ser flexibilizado. Muita gente apostou nisso, mas a transição já passou do ponto de não retorno. A Europa precisa cumprir o Acordo de Paris e proteger a própria indústria.
O CBAM funciona como um pedágio reverso e algorítmico. Um pedágio reverso, como assim? Imagina uma siderúrgica asiática fazendo aço super barato queimando carvão, competindo com uma alemã que gasta muito mais com matriz limpa. Quando o aço asiático chega no porto de Roterdã, a alfândega calcula a intensidade de carbono daquela carga. Ah, e aí o importador tem que pagar a diferença. Exato. Tem que comprar certificados para igualar o preço do carbono do aço importado ao preço interno europeu. Uau, então a margem de lucro daquele modelo DCCF simplesmente evapora na fronteira. Evapora. A margem de segurança some. E aí a indústria pesada asiática vai ter que fazer o quê? Modernizar os parques fabris às pressas. O que exige um capex absurdo, um investimento trilionário que não estava planejado. Trilionário e não planejado. Sem essa geração de caixa, o risco de default, o calote, sobe na hora. E se o risco de calote sobe, a agência de rating tem que agir. E a nota despenca. O rating vai para o chão. É uma reação em cadeia assustadora. Muito porque quando o rating cai, os regulamentos de muitos fundos institucionais obrigam a venda desses ativos que perderam o selo high grade. Gera uma liquidação forçada no mercado secundário. Uma liquidação massiva. A marcação a mercado fica brutal, negativa. O custo de capital da empresa, o WACC, explode. E a dívida vira um ativo encalhado, um stranded asset. Deixa eu ver se eu amarrei tudo. Então a capitulação global significa que esses fundos estão literalmente importando a inflação carbônica para dentro de suas carteiras institucionais a preço de banana? Resumiu perfeitamente. Eles estão embutindo um risco legislativo e termodinâmico gigantesco por um regimento que mal cobre a inflação. É uma simetria enorme. Bom, se essa dívida asiática é uma bomba relógio, todo esse capital global, esses trilhões, vão ter que fugir para um lugar seguro. Para onde esse dinheiro todo vai correr? Aí a gente muda a lente. A gente traz o foco aqui para o Brasil. O nosso refúgio verde. Exatamente. O Brasil entra não só por ter recursos, mas como corretor dessa anomalia de mercado. O dossiê mostra que o país oferece o verdadeiro crédito high grade da nova economia. O que faz todo sentido, porque a gente não tem só sol, vento e água, a gente tem a regulação certa se formando agora. Esse é o ponto-chave, a transparência institucional. Dinheiro grande migra para onde tem estabilidade de dados. E a atuação da CVM com a Resolução 193 é a fundação disso. A Resolução 193, que obriga o uso do padrão ISSB, né? Exato, torna obrigatório relatar as emissões de escopo 1, 2 e o mais complexo, o escopo 3, que pega toda a cadeia de fornecimento. Tudo tem que ser auditável. Isso muda o jogo, porque as nossas gigantes do agronegócio, da celulose, de bioenergia, a infraestrutura delas roda água, a vento, biomassa. Risco climático zero na matriz elétrica principal. E quando um comitê de risco lá da Europa olha para os dados dessa produtora brasileira, a fricção analítica desaparece. Fica provado matematicamente que o balanço está protegido. O que me vem à mente agora, pensando para quem nos ouve, é que quando o investidor estrangeiro acordar e perceber que o spread asiático não cobre o imposto de carbono lá no porto de Roterdã, Ele vai ter que fugir de lá. sim, ele não terá outra escolha a não ser trazer essa avalanche de liquidez para o Brasil, certo? Nós oferecemos o retorno sem embutir uma guilhotina regulatória. Nenhuma guilhotina. O etanol de segunda geração, ou a celulose do Brasil, chega na Europa e o pedágio do CBAM não tem o que morder. A rentabilidade chega intacta. Perfeito. Mas ter os recursos naturais e a transparência contábil é só metade da batalha, né? Um fundo de pensão lá em Frankfurt não vai simplesmente fazer um Pix para uma fazenda no interior de São Paulo. Não, de jeito nenhum. A ponte entre essas duas pontas exige uma engenharia financeira super sofisticada. Como o Brasil estrutura isso na prática para capturar esse capital desesperado por rendimento limpo? Isso está acontecendo agora nas mesas proprietárias da Faria Lima. Os desenvolvedores de mercado estão orquestrando essa arquitetura financeira, criando FDICs, CRIs e CRAs verdes. Instrumentos clássicos de securitização, mas com essa camada verde. Isso. Os fundos europeus têm mandatos de sustentabilidade super rígidos, por leis como a SFDR. Eles são obrigados a comprar ativos que comprovem mitigação climática. Como tem pouca oferta no mundo de projetos grandes e confiáveis, cria-se um gargalo gigante.
E onde tem gargalo de oferta e muita demanda? Tem prêmio. O produtor de biocombustível brasileiro ou o operador logístico capta esses recursos com o cobiçado greenium, O greenium? que é aquele desconto na taxa de juros que a empresa paga, né? Exatamente. A competição entre os fundos para comprar esses títulos é tão feroz que a empresa brasileira consegue ditar as condições e captar dinheiro muito mais barato que no financiamento tradicional. Entendi. E esse dinheiro barato financia o quê? Financia um capex verde agressivo. Vão colocar dinheiro em agricultura regenerativa, que captura carbono no solo, em blockchain para rastrear toda a cadeia, em frota logística movida a biomassa. É um ciclo virtuoso, porque essas operações supereficientes acabam gerando créditos de carbono de altíssima integridade no meio do processo. Como um subproduto orgânico, e aí a tesouraria da empresa brasileira pega esses créditos e usa para hedge climático ou vende. Para desembolar isso para quem não é tão técnico, a Faria Lima basicamente monetiza a nossa segurança natural face àquela insolvência oculta da Ásia, criando o prato fiduciariamente perfeito para a fome de rendimento global. É a síntese perfeita. A Faria Lima entrega para o fundo americano ou europeu um título blindado contra choques, termodinâmicos e imune ao CBAM. Blindado de verdade. Agora, a grande pergunta que fica é o timing disso tudo. A gente já tem a armadilha armada na Ásia e o refúgio estruturado aqui no Brasil. Qual é o cronograma para o choque tectônico bater no mercado? As modelagens de curto prazo apontam para uma janela bem crítica nos próximos 12 a 36 meses. A bolha de crédito fóssil vai estourar. Tão rápido assim? 12 a 36 meses? Sim, porque não precisa o sistema todo quebrar no mesmo dia. Basta a primeira grande siderúrgica asiática ir para o mercado tentar rolar a dívida e tomar uma porta na cara. Porque os criadores vão embutir as multas na taxa. Exato. Quando a taxa de refinanciamento explodir, o alarme vai tocar em todas as praças financeiras. Ninguém quer ser o último a segurar a bomba. E aí começa aquela debandada clássica do mercado secundário, todo mundo vendendo junto. Uma debandada que vai gerar uma rotação violenta do investimento estrangeiro direto, o IED. O capital vai exigir que todo spread precifique a intensidade carbônica. Isso vai criar um super ciclo de expansão para empresas brasileiras de base. Um super ciclo. Isso é fascinante e assustador ao mesmo tempo. E muda a geografia financeira mundial das próximas décadas. Olha, a lição de casa aqui é brutal para quem acompanha o nosso bate-papo. Se aceitar um spread baixo para carregar o carbono alheio é praticamente uma doação fiduciária e um erro grave. Quem nos ouve, os executivos e gestores precisam auditar urgentemente suas próprias fontes de financiamento hoje. Precisam entender de onde vem o dinheiro e qual é o custo oculto atrelado a ele. Exato. Fica a provocação. A sua empresa será o refúgio do capital inteligente ou vai ser a armadilha do rendimento fácil quando essa reprecificação acontecer? É uma pergunta que vai definir a sobrevivência de muita gente no mercado. Com certeza. Bom, é um assunto denso, mas acho que conseguimos dar um bom mergulho hoje. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga Carbonfy para se manter sempre atualizado.